É isso aí, meu aluno. Vamos começar agora mais um bloco trabalhando com a parte de editor de planilha. Agora vamos trabalhar o recurso do autopreenchimento. Esse cara aqui aparece na sua prova de duas formas. A primeira é essa colocada aqui, que você vai trabalhar a ideia das séries. Trabalhar com uma sequência de dados que é conhecida ou não conhecida. A outra forma é a seguir, que nós vamos ver a ideia de como isso influencia nas funções e fórmulas que você insere dentro do editor de planilhas. Beleza, mas como vem essa ideia do autopreenchimento? Como que é usado esse cara? Lembra que eu mostrei para você a ideia desse retângulo que está selecionando uma célula? A célula B2 no caso. Lembra que aqui no canto ele tem esse quadradinho maior, esse quadrado como se estivesse em destaque. Esse quadradinho, quando o mouse estiver aqui em cima, ele vai ficar uma cruzinha. E quando o mouse ficar com essa cruz, você clicando e segurando clicado e arrastar, você vai estar utilizando o recurso de preenchimento. Como que é a ideia desse preenchimento? Vai funcionar assim. Se você puxar para a direita, ele vai ou copiar ou aumentar a série. Se você puxar para a esquerda, ele vai diminuir ou vai completar a série voltando os elementos anteriores. E você pode completar para cima e você pode completar também para baixo. Então, tudo vai depender do dado que está colocado aqui dentro. Então, vamos ver que tipos de dados que podem ser colocados dentro daquela célula. Então, a gente começa aí com uma opção que é igual tanto para o Excel quanto para o Calc. Por quê? Esses caras, em determinado dado, ele trabalha de forma diferenciada. Por exemplo, se for um texto que você não conheça ele, que não compõe uma série, por exemplo, se o texto seja texto, se você escrever texto dentro dessa célula, vou colocar a palavra texto lá dentro. É um texto não conhecido, que não foi pré-cadastrado, não compõe nenhuma série, uma sequência de dados. O que é essa ideia de série e sequência? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então isso você está falando uma série que é os dias da semana, janeiro, fevereiro, e vai indo os meses do ano. Então isso compõe uma série. Séries numéricas, 1, 2, 3, 4, 5. Então você está falando em uma sequência de dados. Isso é uma série. Pois bem, o que vai acontecer nesses programas quando for um texto assim? Quando for esse tipo de dado, tipo de informação, simplesmente vai copiar esse dado para as demais células da onde? As demais células onde você vai arrastando. Então, conforme você vai segurando e clicando e arrastando, ao ponto de selecionar, por exemplo, essa célula também, no cantinho da própria seta, ele vai aparecer escrito uma informação do que será inserido nessa célula. E quando você soltar o mouse, soltar o botão, ele vai escrever aqui o mesmo texto que você tinha colocado aqui. Texto. Ou seja, vai copiar conforme você vai arrastando. Isso, se for para a direita, se for para a esquerda, para baixo, para cima. Agora, na diagonal, não tem. Na diagonal não existe autopreenchimento. É só na vertical e na horizontal. Isso a banca vai cobrar de você. Saber que é só horizontal e vertical. Na diagonal não tem recurso de preenchimento. Então, quando é esse texto, vai simplesmente repetir o dado. Agora, se o texto fizer parte de uma série, por exemplo, o texto Jan. Depois de Jan, vai vir Feve. É a abreviação dos meses, utilizando apenas 3 letras. Poderia ter escrito janeiro, poderia ter escrito também, além de janeiro, fevereiro, poderia ter usado a abreviação de semanas. Por exemplo, segunda, ter utilizado o ter para terça, e assim por diante os demais dias da semana. O que acontece aqui? Tem um detalhe. Ele está falando das séries que são conhecidas. Então, algumas você tem que saber que existem. Quais são essas que existem? Bom, o nome do mês por extenso, ou seja, tem aqui janeiro. Esse valor, se eu colocar janeiro em uma célula,
vai reconhecer que faz parte de uma série, porque está cadastrado essa palavra, e vai completar com os demais meses na sequência e colocando o nome. Agora, segunda e terça, se eu colocar somente assim, segunda, se eu escrever somente segunda, os dois programas vão reconhecer essa palavra como se fosse a palavra texto. Ela não faz parte de uma série. Porque qual é a forma correta de se escrever os dias da semana? Segunda-feira. Então eu tenho que escrever completa essa informação para que funcione. Inclusive vou ter que observar o espaço entre o tracinho e a palavra. Porque se tiver, não é a palavra que você está querendo usar. Não pode ter espaço também. Então isso influencia. Então janeiro, segunda, tracinho feira. Jan, segue, Fev, terça e assim por diante, eles fazem parte de um conjunto pré-cadastrado. Já só a palavra segunda não faz parte. Então, se na prova aparecer só segunda, não faz parte. Então, não vai gerar uma série. Vai gerar simplesmente uma réplica do texto. Vai copiar o texto para as demais células. Beleza. Então, isso aqui é o que você fez. Copiou os dados, completando com a série. Enquanto que o outro só copiava os dados. Então, por exemplo, se aqui estivesse escrito segue, se você usasse o recurso de completar, aqui apareceria ter. E se você usasse o recurso de autocompletar e puxasse para a esquerda, o que apareceria aqui? Apareceria o dia imediatamente anterior à segunda. Então, essas informações vão estar sempre associadas à sua lista. E quando chegar lá no sábado, fui puxando, chegou no sábado. Qual que é o próximo dia da semana? É o domingo. Então ele começa novamente a série. A mesma coisa, chegou lá em dezembro, inicia novamente o mês de janeiro. Então ele terminou a série, começa ela novamente. Essa é a ideia e é válido tanto para um quanto para outro. Mas tem um caso que eles vão se diferenciar. Os dois editores vão trabalhar de maneira diferente. Que caso é esse? É o caso quando você trabalha uma única célula que tenha um valor numérico dentro dela, que tenha um número lá dentro. Por exemplo, se lá naquela célula B2 você tivesse o número 5, tem lá o número 5. No Excel, quando você usar o recurso de autopreenchimento, ele vai repetir o valor. Ele não vai reconhecer que aquilo é um número, ele vai reconhecer como se fosse um texto qualquer e vai repetir em todas as outras células onde for sendo arrastado. Agora, o Calc, ele reconhece isso como sendo o valor inicial de uma série que tem como diferença nos elementos 1. Então ele vai colocar lá, você tem o valor 5, se você clicar e arrastar através do recurso de autopreenchimento, a próxima célula vai ter o valor 6, a próxima célula vai ter o valor 7. Se você tivesse arrastado para cima, a célula que viria antes teria o valor 4. Então ele sempre vai usar a diferença de um elemento por padrão. Isso no Calc. O Excel simplesmente iria repetir esse valor. Então essa é a diferença entre os dois. A outra forma que é comum para os dois é você trabalhar com duas células. Então ali você tinha uma única célula com um valor. O Excel não reconhecia isso, que era um valor. Agora, eu tenho ali duas células. Como assim? Eu vou selecionar as duas. Exemplo, você tem aqui uma planilha onde você tem aqui o valor 5 e aqui o valor 10. Só que você vai selecionar, antes de aplicar o recurso de preenchimento, as duas. Aí lá no cantinho vai ter o quadradinho. Clicando e arrastando isso para baixo, ele vai repetir isso ou vai complementar com o valor na sequência? Nos dois, eles vão complementar caso seja um valor diferente entre si. Mas com o que eles vão complementar? O próximo valor aqui vai ser 11 ou vai ser 15? Vai ser uma PA. Então, por padrão, quando os números são diferentes, ele tenta pegar a PA, desde que sejam aí duas células. O que é uma PA? Uma progressão aritmética. Ou seja, ele vai pegar a diferença dos dois valores e somar com o último elemento, e isso é o próximo elemento.
Então, 10 menos 5, 5. 10 mais 5, 15. Aí a mesma coisa, 15 menos 10, 5. 15 mais 5, 20. Então ele vai seguindo essa sequência. Se tivesse puxado para cima, nesse valor aqui apareceria 0. Puxasse mais uma vez, apareceria o valor menos 5 aqui na célula acima. Então ele vai utilizando a ideia da PA. E se no caso tenho essas duas células selecionadas, 5 e 10. Se for puxado para a direita, se for puxado para a direita, volta à regra que você está trabalhando com uma única célula. Por quê? Para cá eu não tenho um valor a ser comparado. Então, no Excel, ele vai copiar esses dois números. Agora, se for o calc, ele vai pegar e vai seguir a sequência. Vai colocar o 6 e vai colocar o 11. Então, ele volta à regra anterior, porque ele só reconheceu um número sem ninguém para dar uma sequência de valores ali dentro. Agora, se os valores forem iguais entre si. Se forem iguais entre si, tanto no Excel quanto no Calc também, ele vai repetir esse valor. Como assim? Aqui novamente a sua planilha. Selecionei aqui os valores 5 e 5. Se eu selecionar essas duas células e usar o recurso de auto-preenchimento, tanto para a direita quanto para baixo, vai fazer a mesma coisa? Não. Volta de novo à regra anterior. Se eu puxar para a direita, no Calc, ele incrementa. No Excel, completa com o valor repetido. Então, ele vai copiar e colar. Agora, quando for para baixo e para cima, tanto no Calc quanto no Excel vão preencher com que valores? Vão repetir esses valores aí. A mesma ideia vai acontecer quando você tiver um texto. Se você colocar lá dois textos em células diferentes, por exemplo, aqui eu coloco TA e aqui eu coloco AB. Se eu selecionar essas duas células e usar o recurso de preencher para baixo ou para cima, na célula imediatamente após, ele vai aparecer TA. Na próxima, AB. Na próxima, TA. Na outra, AB. Então ele vai copiando e colando, mantendo a mesma sequência que você pegou original. Só que sempre tem uma pegadinha na hora da prova. Então agora, eu quero que você dê uma olhadinha ali na sua tela do computador para ver como vai ficar esse processo lá no computador, para que seja entendido melhor. Vamos lá. Então olha aí na sua tela. Eu coloquei aí um exemplo para trabalhar com o auto-preenchimento de funções e fórmulas. Mas antes de ver como funciona esse cara, dá uma olhadinha aí como que vai funcionar as séries dentro do Excel e dentro do Calc. Por exemplo, vou colocar o valor 5. O valor 5, para o Excel, nada mais é do que um elemento. Então, se eu puxar para baixo, para a direita, puxar para a esquerda, puxar para cima, nada vai mudar. Ele só copiou e colou o número 5. Agora, se fosse um texto qualquer, eu vou lá, seleciono a célula que tem esse texto, cliquei e arrastei. Ele copia tanto para baixo quanto para cima, para qualquer direção, menos a diagonal, sempre considerando vertical e horizontal. Agora, se for uma palavra conhecida, como por exemplo, o segue, que eu dei no exemplo do quadro. Se eu clicar e arrastar, observe que ele já vai mostrando ali o que ele vai colocar na última célula onde eu for largar. Observe que ele colocou segunda, terça, quarta, até domingo e começou de novo segunda. Se eu tivesse puxado para baixo ou para cima, faria o mesmo efeito. Voltaria na semana, caso fosse para cima, caso fosse para a esquerda também voltaria, caso fosse para baixo, continuaria a semana. Isso porque é uma palavra conhecida. Agora, por exemplo, se você colocar lá a palavra segunda-feira. Segunda-feira, ele vai reconhecer porque está da forma correta escrita. Agora, se tivesse só escrito segunda, ele estaria fazendo o quê? Segunda, ele estaria copiando essa palavra e colando nas outras células que você cola. Beleza.
Então esse é o recurso para as palavras comuns. Mas lembra que eu comentei que eu tenho a opção de usar números diferentes em células. Por exemplo, o 5 e o 10. Selecionei as duas, usei o recurso de preenchimento. E observe que ele vai aumentando de 5 em 5. Agora, novamente, selecionei as duas. Se eu clicar e arrastar para a direita, simplesmente copiou os valores. Selecionei as duas, arrastei para cima. Ele vai fazer a PA de forma inversa, vai subtrair os valores. Então, atentar a esse detalhe. Bom, e lá no Calc, como funciona isso? Lá no Calc vai funcionar da mesma forma. A única diferença é com relação a um único valor, o valor 5, por exemplo. Quando você usar o preenchimento, ele já vai detectar que você está trabalhando com uma série, o 5 e o 10. No 5 e o 10, selecionei os dois, cliquei para baixo, pegou a diferença. 5 e o 10, arrastei para a direita. Colocou também como se considerasse o 5 o primeiro elemento, o 10 o primeiro elemento, e foi aumentando de 1 em 1. Então essa é a diferença entre o Calc e o Excel, com relação a um único valor. O resto é tudo igual. Pois bem, essas opções aqui, elas simplesmente poderiam ser facilitadas assim na prova. Mas vem aqui comigo no quadro. Isso não acontece na vida real. Na prova, eles vão dificultar um pouco sua vida. Porque na prova, lembra lá da ideia do relacionamento, do endereçamento das células? Você tem um cara chamado cifrão, que faz o quê? Fixa. Fixa quem? Depende. Se for um cifrão antes de uma coluna, cifra, fixa essa coluna. Se for um cifrão antes de uma linha, fixa aquela linha. Se for um cifrão antes da linha e antes da coluna, vai fixar a célula inteira. Mas para que serve esse cara? Ele vai servir justamente aqui no recurso de preenchimento. Como assim? Vamos supor aqui. Nessa célula aqui, eu vou colocar uma fórmula igual célula A1 mais a célula A2. Quando você pegar o resultado, vai fazer a soma dessas duas células. Agora, na hora que você for pegar e copiar essa fórmula e colar aqui, o que vai acontecer? O que o seu programa vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai olhar, eu estou pegando uma fórmula que estava a quantas colunas de diferença? Eu peguei a uma coluna de diferença. E quantas linhas de diferença? Nenhuma. Vou colar na mesma linha. Então, copiei daqui e colei aqui. Automaticamente, a fórmula que vai aparecer aqui não vai ser a mesma. Vai aparecer ali para mim a coluna B1 mais a coluna B2. Ué, por que só aumentou a coluna? Só mudou a coluna? Não foi só a coluna que teve uma variação de um elemento? Tanto que se você pegar e copiar esse valor aqui e colar ele nesta coluna aqui, na coluna C. Se eu for colar na coluna C, da onde ele estava para cá, eu tive uma variação de duas colunas e de nenhuma linha, porque é a mesma. Então aqui eu vou aumentar em 2 essa coluna. Então aqui vai ficar C1 mais C2. Eu vou estar fazendo as somas respectivamente. Essa célula, B1 mais B2, e nessa célula, C1 mais C2. Então esse detalhe é possível, por quê? Porque eu estou usando aquele endereçamento relativo, em que eu tenho a coluna e a linha puramente. Agora imagine que você não está usando esse cara. Você vai usar o fixador agora. Como? Colocar o igual e vou fixar uma das colunas e ver o que vai acontecer. Vou colocar cifrão A1 mais A2. Coloquei essa fórmula. O que acontece aqui? Quando você selecionar e copiar essa fórmula da célula A4, eu estou pegando essa fórmula aqui, e copiar ela e colar nessa célula, o que vai acontecer? Deslocou em uma coluna e nenhuma linha em relação à
posição original. O que você vai fazer nesse processo? Então você vai incrementar o 1 para as colunas. Só que observe que a primeira coluna foi fixada. Por estar fixada, você não consegue alterar ela. Isso que o cifrão faz, impede que você possa aumentar essas colunas quando utilizar o recurso lá do preenchimento. Então, quando você clicar e arrastar, é o mesmo que você copiar e colar para fórmulas e funções. Então, nesse cara, vai ficar ainda endereçando A1. Só que ele vai somar não com o A2, mas com o B2. Porque essa célula, esse endereço aqui, não tinha nenhum fixador para dizer que não vou poder alterar a coluna. Então, o que vai estar sendo somado nessa fórmula? Ele vai estar somando o valor da célula A1 com o valor da célula B2. Ué, isso não era o que eu queria obter. Eu queria que a soma fosse relacionada com a coluna no que eu estou. Então, esse detalhe pode com certeza aparecer na sua prova. A ideia é de utilizar o fixador. Da mesma forma como usei isso para a coluna, eu posso utilizar para fixar uma linha, impedir de que uma soma seja relacionada em uma linha. Como assim? Vamos supor agora que aqui na célula D eu vou colocar a soma de quem? A soma de A1 mais B1 mais C1. O que vai acontecer aqui? Quando eu copiar e colar aqui, automaticamente nessa célula vai aparecer qual o endereço? Eu vou mudar da célula original apenas quantas colunas? Nenhuma, estou na mesma coluna. E quantas linhas? Uma linha. Então daqui para cá teve uma linha de diferença. Então aqui eu vou alterar essas linhas. Aonde tinha 1, eu vou colocar 2. Está aí a nova fórmula. Vou somar esses 3 elementos. Agora imagina que naquela fórmula original você tinha colocado um cifrão, por exemplo, no A para fixar a coluna, mas você também colocou um cifrão aqui, entre o B e a linha 1. Então fixou aqui 1 mais o C1. Então agora eu estou usando dois operadores de relacionamento, de endereçamento mistos. Um que fixou a coluna e outro que fixou a linha. Como que você lembra o que ele faz? Sublinha sempre puxando para primeiro valor à direita. Aí você sabe, esse aqui está fixando a coluna e esse aqui está fixando a linha. Ok, vamos novamente copiar essa fórmula e colá-la nesse outro endereço. Agora, o que vai acontecer ali dentro? Nesse endereço vai ficar assim, igual. Quantas variações da célula original para essa outra célula teve? Teve uma variação de coluna, 0, linha, 2. Aumentou 2 linhas. Então, coluna continuou a A. Mesmo que tivesse o bloqueio ou não, não ia mudar. Por quê? Não teve alteração na coluna. Mas a linha posso aumentar automaticamente para 3. Ok, mas não mudei a coluna, mantenho o B. Mudei a linha, só que aqui está bloqueado essa célula. Então eu vou ter que obrigatoriamente continuar endereçando a linha 1. Aí continua a minha fórmula e coloco lá C3, porque aqui eu não tenho nenhum bloqueio. Aqui novamente, o que essa fórmula vai estar somando? Ela vai estar somando o valor da célula A3, essa célula, mais o valor da célula B1. Então ela vai somar esse valor, totalmente diferente do que eu queria que ele obtesse. Eu queria que ele somasse essa linha total ali. Então vai dar diferença. Então tem que tomar cuidado com a ideia desse cifrão que pode aparecer antes de coluna ou o cifrão aparecendo antes da ideia da linha. Ou aparecendo para ambas. Então esse cara vai dar muito conflito na hora da prova. Como que a gente pode observar isso? Vamos novamente lá para o computador, ver como que isso vai acontecer na sua tela. Então para isso vamos usar essa tabela aqui, como se tivesse feito aí uma compra. Para isso eu coloquei só um mês. Então vamos aumentar isso para outros meses com o recurso preencher. Coloco lá, janeiro, fevereiro e março. Ok, agora eu quero fazer uma soma
desses três valores. Vou lá, somei esse, com esse, com esse. Obtive o quê? Observe que ele coloca até coloridinho para ficar mais fácil identificar os valores. Olha lá, estou somando B4 com B5 e B6. Na célula B7, eu vou obter o valor 700. Então, em janeiro, eu gastei com 700 itens, ou R$700. Depende de qual unidade você queira considerar. Se você usar o recurso de preencher e arrastar para a direita, ele vai automaticamente colocar um valor. Mas esse valor é baseado em quê? Da onde surgiu ele? Clique duas vezes com o botão esquerdo, que você vai observar a fórmula que está inserida ali. Olhe que a fórmula agora automaticamente migrou para a coluna C. Por quê? Diferença da fórmula original para a fórmula colada foi de uma coluna. E esse valor foi repassado para os elementos, os endereços da fórmula. Então está ali, C4, C5 e C6 somados. Agora, vamos supor que não usamos essa fórmula, não copiamos ela, vamos deletá-la dali. E na minha fórmula original, eu vou bloquear, por exemplo, o valor da coluna B, colocando o cifrão. O que vai acontecer ali? Eu bloqueei dizendo que eu não quero que mude a coluna dessa primeira célula. Ok? Então, quando eu usar o recurso de preencher, ou mesmo poderia ter usado copiar e colar, observe que o valor agora é diferente. Antes era um, agora é outro. Mas por quê? Use o clique duplo sobre que você observará. Olha lá, ele está endereçando a outra célula e não a que estava endereçando antes. Porque esse cara impediu que a célula migrasse automaticamente para a coluna seguinte. Então, isso também pode ser aplicado para a linha. Então, essas são as opções que você pode estar trabalhando dentro do seu editor de planilha com o recurso auto-preencher. E na linha, como que você faz? Bom, pode colocar a mesma ideia. Pegar esse cara, mais esse cara, mais esse cara. Então, eu somei B4, C4, D4. Observe o valor, 135. Copiei e colei nas células seguintes. Automaticamente ele renomeou as fórmulas para as linhas seguintes. Estão ali automaticamente nomeadas. Agora, se na fórmula original você tivesse pegado e fixado uma das linhas de alguma das células, o que ia acontecer? Na hora que você preenchesse, iria dar uma diferença nos valores, porque iria pegar um outro cara. Mas você pode fazer o seguinte, copiar essa fórmula para um outro endereço, na diagonal. Quando você faz isso, você deslocou em uma linha e uma coluna. Agora observe o que aconteceu. Deslocou uma coluna, mas não deslocou uma linha, porque a linha está bloqueada. Então ali, ó, deslocou somente a coluna. Ok, e o resto? O resto deslocou normalmente, tanto a linha quanto a coluna. E ele calculou isso porque ele acha que é o que você queria obter. Ele não tem essa inteligência para discernir se está certo ou não. Então esse é o Excel. E o Calc trabalham da mesma forma. Então esse bloco você conseguiu ver o que esse recurso de preenchimento vai atrapalhar você. Principalmente com essa ideia do carinha que fixa a linha e fixa a coluna. Atente muito bem a ele. Sempre que aparecer essa ideia de copiar uma fórmula e colar ela em outra célula, a primeira coisa que você faz para resolver a questão é veja quantas colunas e quantas linhas que mudou da fórmula original. Ah, essa aqui foi copiada daqui e foi colocada aqui. Então eu vou mudar uma, duas colunas, uma, duas linhas. Então você teve essa variação. Então você anota isso na hora da prova e na hora que você está resolvendo o exercício. Por quê? Fica mais fácil na hora que você vai alterar os endereços da fórmula que está colocada ali dentro, aumentando, se possível, o valor da coluna e o valor da linha. Então, com isso, até o nosso próximo encontro aí, onde que nós trabalharemos mais sobre esses editores de planilha.